Oi, eu sou o Felipe de Oliveira e sou aluno de graduação do curso de Engenharia Química. Eu também trabalho como bolsista de Iniciação Tecnológica no LAPEC, Laboratório de Pesquisa em Corrosão. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Elaboração e Caracterização de Revestimentos Híbridos aplicados sobre folhas de Flandres na Feira de Iniciação Tecnológica. E esse trabalho ele tem como autores, além de mim, a Sandra e Ellen, que são doutorandas, e a professora doutora Célia de Faraga Malfatti, que é a minha orientadora. Bom, primeiramente é feita a preparação da superfície dos substratos a fim de que as folhas de Flandres estejam limpas de quaisquer sujidades e ou oleosidades que possam intervir na adesão do filme híbrido sobre o substrato. As folhas de Flanders foram desengraxadas com detergente neutro, pH aproximadamente 7 a 70 graus Celsius por imersão durante 10 minutos. Em seguida, foram lavados com água deionizada e levados com acetona. Para verificar que o substrato está realmente limpo, coloca-se uma gota sobre o substrato. Se esta ficar espalhada, o substrato está limpo, mas, se formar uma gota, é porque há ainda algum tipo de oleosidade no substrato, então deve-se fazer a limpeza novamente. Após a limpeza, os substratos são secos com ar quente. Nessa etapa é feita a preparação do filme híbrido. Primeiramente, é preparada a fase inorgânica. Esta foi realizada pesando os precursores alcóxidos, TiO(S), tetetoxicilano, que é responsável por modular o teor de silício na fase siloxano do híbrido, e TMSM, 3-trimetiltoxicililpropil-metacrilato, que serve como reticulador. Foram misturados e a hidrólise foi efetuada em meio de pH ácido, utilizando HCl como catalisador e etanol e água como solventes. A segunda etapa consiste na fase orgânica do processo, fazendo a homogeneização à temperatura ambiente do MMA, metacrilato de metila, onde o iniciador térmico é o BPO, peróxido de benzoíla. Finalmente, as duas soluções, orgânica e inorgânica, foram misturadas. Este processo levou à obtenção de uma solução homogênea e transparente. A deposição do filme híbrido nos substratos de folhas de Flandres foi realizada num deep coater com velocidade de retirada de 14 cm por minuto. Esse processo consiste na retirada do substrato do sol com uma velocidade controlada. Durante o movimento de retirada, o sol é arrastado com o substrato, causando um aumento na área de evaporação e na taxa de secagem, o que leva à formação de uma camada de gel. Com a evaporação do solvente na etapa seguinte, uma camada sólida é formada. Os substratos revestidos foram levados à estufa por 24 horas a uma temperatura de 55 graus Celsius. Nesta etapa, ocorre o início das reações de polimerização, que promovem a formação do PMMA por poliadição radicalar. Posteriormente, os substratos revestidos foram tratados termicamente, a chamada cura, a temperatura próxima de 160 graus Celsius por 3 horas, sob uma taxa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto. As amostras feitas são F1 com folha de Flandres sem revestimento, T0FN01 com folha de Flandres revestida com filme híbrido siloxano PMA sem a adição de TiO(S) e a T4FN01 com folha de Flandres revestidas com filme híbrido siloxano PMMA com a adição de TiO(S). Para as medidas de impedância eletroquímica foi utilizado um potenciostato, o Minimetra modelo PG05. O eletrólito utilizado foi uma solução de NaCl na concentração de 0,05 molar. O potencial de circuito aberto foi monitorado durante a primeira hora de imersão. As curvas de polarização foram obtidas em uma faixa de potencial de 200 mV abaixo do ACP até 400 mV acima do ACP. Analisando-se os valores de ACP, para os filmes híbridos estudados, que são T0FN01 e T4FN01, foi possível observar que esses sistemas apresentaram valores de potencial deslocados, no sentido de potenciais menos ativos em relação à folha de Flandres sem revestimento, F1, ou seja, os revestimentos híbridos obtidos promoveram a formação de uma barreira entre o substrato e o meio.
A adição de TOS ao revestimento híbrido, aplicado sobre as folhas de Flandres, contribuiu para o aumento da espessura de camada. Entretanto, pode ter influenciado de forma negativa, por ter comprometido a formação do revestimento devido à promoção da intensa densificação do filme, que pode ter colaborado para a formação de fissuras, comprometendo dessa forma a resistência do sistema. Aqui estão representados os diagramas de impedância obtidos para os sistemas estudados T0FN01 e T4FN01 e para folhas de Flandres sem revestimentos F1 em solução de NaCl 0,05 molar, sendo que A representa a figura com 1 hora de imersão, B com 24 horas de imersão e C com 96 horas de imersão. Pelo diagrama de impedância, observa-se em 1 hora de imersão que os sistemas T0FN01 e T4FN01 apresentaram-se muito instáveis, identificando apenas um fenômeno em altas frequências, associado ao filme híbrido de siloxano PMMA. Já em 24 horas de imersão, para os sistemas T0FN01 e T4FN01, além de fenômenos em alta frequência associados a filme híbridos de siloxano PMMA, há o surgimento de um novo fenômeno em médias frequências, associadas ao produto de corrosão de óxidos de estanho, mantendo esse comportamento para os sistemas estudados até o final da imersão em 96 horas. A morfologia dos revestimentos foi avaliada com o uso de microscopia eletrônica de varredura, o MEV. Foi utilizado o microscópio da marca Geol 6060 com sistema computacional de aquisição de imagens. As amostras foram observadas em vista de topo para a identificação da morfologia superficial e também em corte transversal para a avaliação da espessura dos pré-tratamentos obtidos. Como pode-se observar, o sistema que obteve maior espessura de camada foi o filme obtido com a adição de TOS, ou seja, o sistema T4FN01. Isso está associado ao fato de que quanto maior a quantidade de TOS no sistema, maior será o teor de grupos silanóis, ou seja, maior será a quantidade de fase inorgânica, siloxano, do sistema. A densidade real do híbrido, siloxano-PMMA, aumenta com o teor de siloxano no sistema, pois a densidade de fase de siloxano, 2,2 gramas por centímetro cúbico, é maior que a densidade de fase do PMMA, 1,2 gramas por centímetro cúbico. Através dos resultados obtidos, observou-se que os filmes híbridos de siloxano PMMA estudados T0FN01 e T4FN01 promoveram um aumento da resistência de polarização e a diminuição da corrente de corrosão, comparativamente à folha de Flandres não revestida, evidenciando a ação protetiva desses revestimentos. Os resultados obtidos por impedância mostraram que o revestimento T4FN01 apresentou apenas uma alta resistência na primeira hora de imersão, e diminuindo drasticamente a resistência a partir de 24 horas de imersão, enquanto que o revestimento híbrido T0FN01 também diminuiu, porém de forma menos acentuada. Assim, indicando que a adição de TOS, ainda que tenha contribuído para o aumento de espessura de camada, pode ter contribuído de forma negativa, devido à promoção da intensa densificação do filme, para a formação de fissuras no revestimento, comprometendo dessa forma a resistência à corrosão do revestimento T4FN01. O presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES e do CNPq, que são entidades do governo brasileiro voltadas para a formação de recursos humanos.